Então, o trabalho que eu vou apresentar para a escola é sobre o 25 de Abril e gostava de saber onde é que vocês estiveram exatamente nesse dia. Nesse dia, olha, estava em casa. Tinha tempo quantos meses? 9 meses. Estava em casa com ele. Sim, quando se deu 25 de Abril. Eu estava a trabalhar na Praia da Rocha. E nesse dia, o que é que acharam que foi mais importante? Uma conquista que tenham alcançado? Foi uma conquista, foi a liberdade, que é uma coisa sempre boa. E acharam que nesse dia foi um dia muito importante? Eu, quando soube, já se tinha dado o 25 de Abril. Sim, a primeira foi importante. Quando soube, já se tinha dado, estava a trabalhar. Por isso comecei a vir os meus colegas dizer: pá, já temos outro governo. O dito foi quando tinha-se dado o 25 de Abril já. E foi um dia importante. Sim, Com certeza. Porque apesar da liberdade já sabiam que a partir daí tudo ia mudar. ok, Ia ser claro. uma nova vida, tudo ia para a frente e mudar. Muito obrigada. Vou entrevistar duas pessoas e fazer-lhes duas perguntas sobre o dia 25 de Abril de 1974. Vamos lá. Take 1. Onde é que estava no 25 de Abril? Em Nampula, Moçambique. Qual foi a conquista que achou mais importante nessa data? O fim da guerra colonial, principalmente, e a independência de Moçambique, o meu país. Take 2. Onde é que estava no 25 de Abril? Em Moçambique. E qual foi a conquista que achou mais importante nessa data? Foi a liberdade e a independência das ex-colónias. O dia 25 de Abril foi um dia muito importante para o nosso país e nunca deve ser esquecido. Onde é que você estava no dia 25 de No Abril? Liceu Nacional de Faro. No Liceu Nacional de Faro. E que vantagens é que trouxe para vocês o dia 25 de Abril? Naquele dia foi meio uma grande confusão. Para mim foi o pior dia, o 25 de Abril. Quer dizer, acho que não fez mal nenhum. Não fez mal. Mas foi o susto que a gente apanhou com a indisciplina dos alunos. Sim, houve liberdade. Mas é excesso. Foi bom. Foi bom o 25 de Abril, mas Acabou com a guerra. foi mal a maneira com que as Naqueles pessoas primeiros agiam, tempos. com parte das pessoas agiam. Nem toda a gente agia mal, não é? Mas havia muitas pessoas que agiam mal. Perseguições políticas. Os pobres preferiam a escola industrial porque eram mais baratas as propinas no tempo. Vocês hoje não pagam propinas. Naquele tempo pagavam. Onde estava a 25 de Abril de 1974? Onde estava em Lisboa. E estava a fazer o quê? Estava no primeiro ano da faculdade. E estava a fazer o quê mesmo no momento? Na casa de Nesse banho, a dia, dormir? nesse dia nem cheguei a vir para Lisboa, porque o meu pai veio mais cedo e disse que havia confusão em Lisboa de tropas, portanto, para ficar toda a gente em casa. Portanto, fiquei o dia todo a ver televisão e a ouvir rádio a saber o que é que se passava. E o que é que o professor acha que o 25 de Abril conquistou? Conquistou muitas coisas. Para mim, uma das coisas mais importantes foi o não ter que ir para a guerra nas províncias ultramarinas. Uau! Onde estavas no 25 de Abril de 1974? Em Portugal, em Faro, mais precisamente no Montenegro, em minha casa, e de manhã ao acordar fomos ligar à rádio e tinha havido golpe de Estado. Pronto, foi uma grande agitação, mas aqui em Faro só apareceram cravos e não guerra. Não se podia dizer o que se pensava, era ditadura, como se diz, e foi muito bom para todos nós, principalmente para mim. Onde é que estava quando se deu o 25 de Abril? Estava na cidade de Faro e fui depois para Santa Bárbara de Neche
e tive conhecimento mais aprofundado no sítio dos Gorjões, Santa Bárbara. E indique uma conquista no 25 de Abril. Uma só? Sim, só uma. Uma conquista. A conquista principal foi a conquista da liberdade, que nós tivemos depois facilidade de expressão em relação à questão política e depois a organização sindical que antes disso não existia. Ok. Obrigada. Onde é que estava no dia 25 de Abril de 1974? Estava na cidade de Sydney, na Austrália. E qual acha que foi a principal conquista dessa mesma data? Foi a conquista da liberdade de expressão dos portugueses, da liberdade política, e praticamente vem-nos abrir as portas para uma sociedade melhor, uma sociedade mais moderna. Onde é que estavas no dia 25 de Abril de 1974? No dia 25 de abril de 1974 estava na minha casa em Faro, mais concretamente no meu jardim. E uma vizinha minha disse-me que se estava a dar o 25 de abril em Lisboa, era a revolução, e que essa revolução estava a ser feita com cravos. Os nossos soldados tinham cravos em vez de armas. E o que é que achas que se conquistou nessa data? Conquistou-se a liberdade de expressão e muitas coisas boas vieram a partir do dia 25 de abril. Onde é que o senhor estava quando ocorreu o 25 de abril? Onde é que o senhor estava quando ocorreu o 25 de abril? No 25 de abril estava a trabalhar na construção civil. Okay. E qual é que foi a principal conquista que o 25 de abril trouxe? Para mim foi o maior erro de toda a vida. Foi o 25 de abril? O maior erro foi o 25 de abril. Porquê que o senhor acha isso? Estava melhor no tempo do Salazar do que estou agora. Ok. Obrigada. Vou entrevistar uma pessoa e fazer-lhe duas perguntas muito simples sobre o 25 de Abril. Onde é que estava no 25 de Abril? Em Moçambique, na cidade da Beira. E qual foi a conquista que achou mais importante? Evidentemente a liberdade, mas para mim foi péssimo porque tive que sair do meu país. Ok, obrigada. Eu acho que o dia 25 de Abril foi um dia muito importante para todos nós e mudou muita coisa no nosso país. 25 de Abril. Em Moçambique, na cidade. Onde é que estava no 25 de Abril? Pronto, eu no 25 de Abril, o primeiro não tinha este cozinho. E o segundo, estava com os pais e com os irmãos. E eu estava a trabalhar. Ok. E uma grande conquista que consideram sobre a mesma data? Foi o acabar da ditadura e começar a democracia. Faço delas minhas palavras. Onde é que estava no 25 de Abril de 1974? Nessa altura eu morava em Queluz, Ocidental, e por acaso nesse dia, foi no dia da Revolução, fui à casa de uma tia minha para almoçar. Estava grávida, bebê, à espera de bebê. Fui obrigada a sair do carro para me revistarem e revistarem o carro do meu marido. Entretanto viram que a gente não tínhamos nada e deixaram-nos passar. As conquistas que eu ganhei foram muito positivas, como todos. Liberdade de expressão, poder falar à vontade e fazer determinadas coisas que até ali não podíamos fazer. Onde estava quando foi o 25 de Abril? Estava em casa, era de noite, recebi uma chamada, como tinha um cunhado que estava no movimento comunista a alertar-nos que tivéssemos cuidado, tinha havido uma revolução, para no outro dia não sairmos de casa até saber o que é que se passava, e pronto, foi assim. E qual foi a conquista do 25 de Abril? Logo, depois foi a liberdade de expressão, de manifestação e o acabar de uma guerra que nos tinha sido imposta, uma guerra colonial. Onde é que se encontrava quando foi sucedido o 25 de Abril? Olha, encontrava-me no sítio de Montenegro, no Algarve.
soubemos pela rádio que tinha havido um golpe de Estado. Não sei mais. Não se sabia de nada. Mas como é que soube pela rádio? Encontrava-se em casa, no trabalho? Encontrava-me em casa e com... soube na madrugada de 25 de Abril? Ou... Sim, na madrugada de 25 de Abril. Por exemplo, uma das conquistas que se sucedeu por o 25 de Abril? Pois foi a gente de expressar, que antes havia censura. Então está a tentar dizer a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, vá lá. Olá, meu nome é Ricardo Coutinho, aluno do nono C. Estou aqui com o meu amigo António para lhe fazer duas questões acerca do 25 de Abril de 1974. António, primeira questão, onde é que estava no dia 25 de Abril? Estava em Faro, mais concretamente na rua Conselho de Vivar, mas para mim a consciência do 25 de Abril ocorreu do acontecimento já depois do almoço, através da rádio. A segunda questão é qual é que foi a principal conquista desta mesma data? Inevitavelmente foi a democracia e para os jovens da minha idade representou uma expectativa imediata para o fim da guerra colonial e o restabelecimento de todas as liberdades democráticas. Em especial as liberdades de expressão, de pensamento e de escrita e outras que eram muito ansiadas. Muito obrigado. Onde é que o professor estava e o que é que estava a fazer quando se deu o 25 de Abril? É assim, eu estava na escola primária, tinha a volta de 10 anos, e lembro-me que o professor nos mandou todos cá para fora, e eu, na altura, pensei que tinha havido um tremor de terra, que eu não senti. Como disse, metaforicamente houve de facto um tremor de terra, porque houve um abalar das consciências e houve uma mudança de mentalidade. Uma conquista que o professor acha que o 25 de Abril trouxe? Há uns tempos, falando com um amigo meu que veio das ex-repúblicas soviéticas, onde não havia liberdade, disse-me assim: João, eu não percebo que aqui todas as pessoas no café leem jornais. Nós, na antiga União Soviética, não. Nós líamos livros. E eu disse-lhe assim: vocês liam livros porque não tinham acesso à leitura de jornais. E isso foi uma das conquistas do 25 de Abril. Termos acesso às notícias. Termos acesso e podermos ler aquilo que queremos. Bom, onde é que estava no decorrer 25 de Abril? Portanto, quando se deu o 25 de Abril, estava em casa. Começaram a aparecer as notícias boca a boca, depois ligou-se a televisão, que já tinha televisão na altura a preto e branco, que era o que havia na altura, e rádio, e começou-se a ouvir dizer o que é que tinha passado, que tinham vindo tropas de Santarém, tropas da Escola da Rainha, o capitão Salgueiro Maia, o capitão Vasco Lourenço, que estava à frente da revolta dos militares contra o governo, do Salazar e do Marcelo Caetano, na altura, que era quem estava no governo. E depois vim para o pé da televisão e ficámos a ver as imagens que estavam a dar, porque entretanto... O meu avô, que foi professor de Direito da Universidade do Algarve e que tem 69 anos. E agora as perguntas. Primeira pergunta. Onde estava no dia 25 de Abril de 1974? Em 1974, precisamente no dia 25 de Abril, estava em Portimão. Tinha acabado de chegar de ultramar, mais precisamente de Moçambique, onde fui combatente na guerra colonial. Fui alferes miliciano, tirador. E nessa altura já me encontrava em Portimão. E agora a segunda pergunta. Qual foi a principal conquista que esta data lhe trouxe? A principal conquista é difícil de dizer, mas para mim foi, em primeiro lugar, acabar com a guerra colonial, que não trazia, digamos, grandes resultados ao povo português, nessa altura, e talvez outra conquista que eu posso considerar também muito importante foi termos esperança de construirmos uma vida melhor, uma sociedade mais perfeita, mais justa, o que tem sido difícil até este momento. Ok, obrigado pela sua atenção. Então, conta-nos lá onde é que estavas no dia 25 de Abril. Ora, no dia 25 de Abril estava no Canadá
a ouvir as notícias aos poucos, muito curiosa. E agora, uma conquista que consideres importante sobre a mesma data? Ora, conquistamos a liberdade de expressão, já foi muito bom. Diz-me lá onde é que estavas no dia 25 de Abril. No dia 25 de Abril estava no Canadá a trabalhar e foi com muita alegria que soubemos da notícia do 25 de Abril. E agora diz lá uma conquista que consideres importante do 25 de Abril. A conquista foi acabar com o fascismo e dar portanto, o pessoal poder falar e o pessoal evitar de andar a fugir da PIDE, como antigamente, que era a polícia. Ao realizar este trabalho, vejo que a data 25 de Abril é muito importante e acho que vai ser sempre relembrada por toda a gente. O que é que o senhor está a fazer no dia 25 de Abril? No dia 25 de Abril eu tinha 13 anos e estava na cidade de Pinhel, estava fora da casa dos meus pais. E houve a revolta militar, facto que levou os meus pais a telefonar-nos para a casa onde estavam e pediu tanto a mim como ao meu irmão para ficarmos alerta sobre o que estava a passar e que não andássemos em movimentos. O que é que se conquistou nessa data? O 25 de Abril é fruto, ou a causa do 25 de Abril foi uma revolução militar e que depois, em consequência, até veio uma revolução também política e atingiu-se a liberdade. Parcial. Onde é que o senhor estava no dia 25 de Abril de 1974? No dia 25 de Abril de 1964, encontrava-me a cumprir o serviço militar na base aérea do Montijo. Ok, e qual foi a principal conquista dessa data? A principal conquista dessa data foi o final do Estado Novo, que consequentemente deu origem à queda do fascismo, evidente, que nos trouxe um regime democrático, que nos trouxe liberdade de expressão e inclusivamente acabou com a guerra colonial, que foi extremamente importante, em que a nossa juventude era muito castigada pela mesma. Boa tarde. Estamos em direto Faro, onde iremos averiguar episódios que decorreram durante a ilustre Revolução dos Cravos. Boa tarde. Podemos responder a algumas questões que temos para lhe fazer? Com certeza, minha menina. Onde se encontrava no dia 25 de Abril de 1974? No dia 25 de Abril? Então, isso não foi no dia da liberdade? Oh, minhas meninas, oh, gente da minha terra, aquilo é que eram tempos bem difíceis. As mulheres não tinham direitos nenhuns, era uma miséria. Olhem, o que era antes de menos, agora é demais. Naquele dia, estava trabalhando numa fábrica de cortiça, fazendo aquilo que os homens é que deviam de fazer. Fazendo ali tiras de cortiça com aquelas máquinas bem pesadas. E qual foi a principal conquista que esta data lhe trouxe? Ai, sem dúvida alguma, foi a liberdade de expressão e os direitos de igualdade, especialmente no que diz respeito às mulheres. Muito obrigada pela sua colaboração. De nada, menina. Sempre às ordens. Durante esta semana, vamos estar a estudar o 25 de Abril e trouxemos uma convidada do agrupamento de escolas do Montenegro, Sra. Júlia Mestre. Bem-vinda ao Ponto da Conversa. Olá, Cláudio. Muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer estar a festejar o 25 de Abril. Que idade é que tinha quando aconteceu o 25 de Abril? Ocorreu? Bom, já era crescidinha, tinha 13 anos, estava no 7º ano. E a minha mãe disse-me aquilo e eu perguntei-lhe o que era. E ela disse-me que era o derrubar do governo. Ver que conhecia derrubar. Pronto, fiquei mais ou menos esclarecida. Fui para o liceu e no caminho, eram 20 minutos a andar a pé, encontrei militares, muitos militares, tanques, mas estava tudo muito calmo. Uma conquista que considero que foi importante dessa data? A partir daí, as pessoas começaram a perceber o que era uma democracia, sim, que era ter liberdade para falar das coisas que até aí não existia. E aos poucos todos fomos conquistando qualquer coisa mais. Fomos tendo mais direitos de escolha, em termos de votações, as mulheres
às vezes não eram tão solicitadas a votar, mas a partir daí generalizou-se o acesso a muitas coisas que não tínhamos. Obrigada. Tivemos hoje a professora Júlia Mestre, pela Doutoramento de Escola São Montenegro. Amanhã vamos ter outros convidados. Não perca o som da conversa amanhã. No dia 25 de abril de 1974, eu trabalhava no aeroporto de Lisboa e vinha entrar de serviço às 8 horas da manhã. Quando chego às 8 horas, e tinha que ser pontual, porque naquela altura tinha que fazer o briefing aos tripulantes que iam sair dos aviões da manhã, eu aproximei-me da porta de entrada do aeroporto e estava lá um senhor bem vestido, trajado, posteriormente soube que era um oficial da Força Aérea, a dizer-me: o senhor não pode entrar. E eu, consciente da minha responsabilidade, disse: não, eu tenho que entrar, porque tenho que ir fazer o briefing aos tripulantes que estão agora para os aviões vão sair de manhã. Não, você está dispensado. Mas quem é o senhor para me estar dispensado do meu trabalho? Eu não o reconheço, não é meu patrão, não é meu chefe. Não, eu vou entrar. Não vai. Entretanto, olho para o lado e estava lá um colega meu, onde estavam várias pessoas, e o colega me ia chamar: anda cá. E eu lá fui: não vamos entrar. Há uma revolução e todo o pessoal do aeroporto, estamos aqui a trabalhar, está tudo dispensado, pode ir para casa, porque todos temos que ir embora e tal. Uma revolução, sim, uma revolução. Falava assim um bocado. Então abalei, eu morava em Mem Martins, cheguei a Mem Martins. Entretanto, o meu carro não tinha rádio. Vinham para cá, já havia rádios a manifestar, a dar informação sobre a revolução, a televisão também, mas como não tinha rádio no meu carro, não soube nada. Então vinha muito bem, levava normalmente 40 minutos, Mem Martins, no aeroporto de Lisboa, e então, pronto, voltei para trás, e a primeira coisa que fiz foi chegar a Mem Martins, pôr o meu carro no oficina e dizer: ponha-me um rádio aí. Naquela altura comprava-se o carro e o rádio era considerado um bem. Portanto, cheguei a casa, a minha mulher estava deitada ainda, só tinha ainda a minha filha, a Filipa, que na altura tinha 1 ano e pouco, e fui acordar a minha mulher e dizer-lhe assim: olha, houve uma revolução. O que é isso? Uma revolução. Fomos todos a ver a televisão e a partir dessa altura, pronto, a revolução estava na rua e houve de facto a implantação da Terceira República de 25 de abril. E qual foi a vantagem que achou de 25 de abril? Quanto às vantagens, se nenhuma houvesse, havia uma, que era a liberdade. E sobretudo, os pais que estavam a criar filhos nessa altura, rapazes com velocidade, pouco mais, eu por exemplo fui para Angola com 18 anos, todos os pais que estavam a criar os seus filhos já sabiam que eles ao ter 18, 19 anos iam malhar nas guerras da África. No meu caso pessoal, meus pais tinham 4 filhos e só não nos juntamos lá os 4 na guerra porque o mais velho tinha falecido na Índia, no Funchal de Guerra também, senão tínhamos juntado lá os 4. Portanto, se não houvesse outra coisa positiva, hoje vocês podem ter a certeza que vão ser criados, mas que não tenha o estigma de pensar que daqui a 1 ano ou 2 estão lá a mandar na guerra. Ponto 1. Ponto 2. Esta conversa que nós estamos a ter aqui não era possível naquela altura termos esta conversa aberta, falar sobre liberdade, falar sobre política, porque não era possível. No caso concreto, que estive na Marinha e que tive a função de radiografista, quando eu saí e tinha que até aos 50 anos, eu tinha que sempre que me ausentava para qualquer parte do estrangeiro, tinha que pedir uma autorização à Marinha para eu poder fazer. Portanto, essa liberdade que se conquistou nesta altura é valiosa e só por dele. Vocês pensaram hoje que podem ir ali à Espanha ou a qualquer parte sem ter que estar a pedir licença às Forças Armadas ou a qualquer outro pai, só isso é mais suficiente. Portanto, se mais nada. Quando eu saí da tropa, em 74 ou 75, foi 25 de abril, já estava fora da tropa, em Angola, na cidade de Luanda. Principalmente na Ilha do Cabo, vivia lá. E aguentei-me até a independência. Mas, quando foi a independência, tive que vir como todos viemos fugidos. E foi assim, e acho que a gente. Acho que só ganhamos foi de entregar aquilo. Porque aquilo não era nosso. Como eu e outros que fomos para lá, sofremos muito, fomos obrigados a ir para lá, ninguém foi de vontade como militares, e andávamos lá era a fazer mal aquilo que aquilo não era nosso, era dos outros, era dos que estão lá agora, não era nosso.
Eu sofri muito naquela guerra. Quando ia para o Zala, o meu coração não saía do corpo. Quando nós íamos para a zona do Zala, que era a zona mais de guerra em Angola, o Zala, o Zenza, a gente parece que o coração ficava em Luanda dentro da caserna. E eu fiquei lá e foi a minha perca. Se eu acabo a tropa e venho para Portugal, talvez eu estivesse melhor como estou. E nem estava aqui na praia como estou, talvez tivesse investido em Corteira, que era outros tempos, que é a minha própria terra. E simplesmente aquela guerra só deu cabo dos jovens. Jovens.